A maioria da galera que é enrabada diz Sei. publicamente ou esconde? Ou não? Esconde, mas imagina o seguinte... Quanto você acha que o Bitcoin bate esse ano em dólar? Uau! Também quero Rapaz, se o saber. Bitcoin repetir o desempenho do ano passado de 120%, é 200 mil dólares, não é isso? Agora depende mais do macro do que do Bitcoin. Quanto é que vai estar o juro daqui a 6 meses? Você perguntar ao Israel, com o magnata que anda com todo o bilionário do Brasil, eles que não sabem, não é isso? Você sabe como é que vai estar o juro do Fed no fim do ano? Quem diria, há 3 anos atrás, que Lula dizendo semanalmente que era um crime contra a humanidade, que o Brasil ia se fuder por causa das altas taxas de juros, que o Brasil ia ter a mais alta taxa de juros desde 2006? Quem dizia isso há 2 anos atrás, bicho? Hein? Sim. E quanto é que vai estar a taxa de juros do real daqui a 6 meses? Quanto é que vai estar a taxa de juros do dólar? Se o Bitcoin tá bombando, com a taxa alta pra caralho, você acha que vai estar como? O mercado inteiro, bicho? Na hora que os caras começarem a reduzir o juro do Fed? Na hora que reduzir 1% lá pra ficar o diferencial do carry trade aqui, reduz 3 aqui, não é isso? Sim. Aliás, eu vi alguns dos maiores acionistas do Brasil se perguntarem quando o Fed estava com os juros lá embaixo e começou a subir. Vamos ver, nós nunca vimos o Bitcoin performar num ambiente de subida de juros americanos. Pois bem, viram. Viram, né? Sacanagem. Fala, Mag. E por fim, o Hélio Guidoni, que está aqui conosco, o magnata. Se você considera que a computação quântica pode quebrar a criptografia do Bitcoin? Pode. Tudo pode acontecer. A questão é que pode demorar 20 anos. E se isso acontecer, o Bitcoin vai solucionar isso como solucionou dos outros bugs. Ele pode fazer um rollback e vai mudar a prova de trabalho. Agora, eu quero ver como é que o sistema bancário e financeiro vai desfazer 20% das transações dos últimos 15 dias. Tem como fazer isso? Você desfazer o gasto que já aconteceu, o dinheiro que já foi sacado. O Bitcoin tem como fazer isso, chama rollback. E já aconteceu no passado, não é isso? Nós temos a solução para isso. Nós temos a experiência de já ter solucionado. Os sistemas militares, eu quero ver como é que vai fazer para desmandar a bomba que foi enviada. Como é que o sistema financeiro vai desfazer transações seletivas que aconteceram nos últimos 2, 3 semanas, né? Nós temos solução para isso e tem precedente. Nos outros sistemas não tem nem solução nem precedente, né? O que eu gostaria de reforçar é que o Bitcoin, ele é uma reserva de valor. E a gente pode estar apostando nele de várias maneiras, né? Uma é pela autocustódia, que é o que a maioria dos bitcoinheiros já fazem. Mas essa nova ideia, essa nova fórmula trazida aí pelo Saylor e agora no Brasil pelo Israel, pela Melius, é uma forma que vai trazer ali oportunidade para várias pessoas. E que é uma forma estruturada, né? Uma forma garantida e que quem precisa, com exemplos que o Renato colocou ali, como fundos ou trusts ou até condomínios, precisam investir e que não tem uma segurança, não tem uma estrutura ali para gerir chaves, é a maneira mais interessante, porque é a forma que a gente tem hoje de valorizar, manter essa reserva, terceirizando a custódia dela. Então, empresas como a Strategy aqui nos Estados Unidos ou como a Melius no Brasil, nos terceiriza isso de uma forma muito barata. Então, Custo negativo se for alavancado de graça, né? exatamente. Então, assim, eu acredito firmemente na estratégia tanto de manter o Bitcoin como autocustódia, que é uma das coisas que eu faço, mas também eu vejo as outras oportunidades e cada uma voltada ali ao seu propósito. Inclusive, foi uma das coisas que eu queria até fazer e que devo estar começando a realizar nos próximos dias dentro da nossa própria empresa de telecomunicação, começar a fazer um caixa com esse tipo de ação, né? Então, Basta começar a receber Bitcoin, custo zero de aquisição, né? custo zero, mas eu falo caixa em cima do mercado de ações, entendeu? Caixa em cima do mercado de ações. É uma das coisas que a gente vai fazer. A gente até já recebe Bitcoin dentro da estrutura da USE, a gente já tem alguns clientes que já pagam ali em Bitcoin e que a gente começou ali uma estratégia depois daquela reunião que a gente fez ali com acho que 20 clientes que a gente pegou ali, 20 provedores de internet que a gente atende, eles já começaram ali a
alguns daqueles ali Tem experiência pagar em prática. Bitcoin. Exatamente, experiência prática. Então, essa opção de você ter, de repente, parte do caixa da sua empresa, seja ela de que setor for, em Bitcoin, você estruturar isso dentro de uma empresa e você, como dono, se você é sozinho, ok, mas se você tem outros sócios, por que não colocar em ações de empresa como a Melios, como. Evitando o golpe, né? é, exatamente, Me diga as exatamente. motivações que eu ligo os resultados. Se você me Exatamente. permitir dar uma resposta melhor pro cara, o Borada que pagou 10 dólares, é o seguinte, as chaves do Bitcoin, elas já evoluíram várias vezes, não é isso? No início não existia nem sequer endereço. A chave pública aparecia toda lá, não é isso? Os endereços virgens atuais de BIP84 são centenas de vezes mais seguros do que chaves usadas, não é isso? Sim. Se os endereços do Satoshi, os mais antigos, os mais usados, os mais vagabundos forem derrubados, o Bitcoin vai avançar de novo? Se ele já avançou sem essa necessidade, imagine com a necessidade, não é isso? Mesmo que isso, a gente vai finalmente, em relação à pergunta que você me fez, se existe alguma possibilidade do computador quântico, existe possibilidade do computador quântico quebrar e da computação não quântica, a computação normal avançar e quebrar os endereços antigos. Isso pode acontecer. Cada vez os caras conseguem quebrar criptografias mais complexas. A questão é que o Bitcoin também vem avançando a geração de chaves públicas e privadas, não é isso? Não tem novos tipos de endereço constantemente. Então é isso. Se os endereços forem quebrados, vai ser os mais modernos ou os mais antigos? Vão ser os virgens ou os usados? E se isso acontecer, vai ser bom ou ruim para o Bitcoin? Vai aumentar ou diminuir a pressão para adquirir, inclusive, sistemas que sejam quanto resistentes? A questão é que, politicamente, se isso acontecer, se os endereços de Satoshi começarem a ser quebrados sistematicamente, a gente vai saber se Satoshi e seus sucessores estão vivos ou não, porque ele vai ter que mover ou perder tudo, não é isso? Esse também pode ser um gatilho para uma queda de 50% ao Bitcoin. E foi o que a gente estava conversando. Volatilidade não é desvantagem, é feature. E é uma feature que gera renda se o cara souber explorar as letrinhas gregas, que foi o que você estava falando. Se o Bitcoin cair 50% porque os endereços de Satoshi foram saqueados ou movidos, isso vai ser bom ou ruim para o mercado? As coisas não precisam de você, velho. Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus, é você que precisa do Bitcoin, não é isso? Pro Bitcoin vai ser maravilhoso, vai ser ruim para quem tiver alavancado, como o André sugeriu, não é isso? Exato. Aliás, alguns analistas da tese Não é isso? que nós conhecemos lá em Orlando, o André, diziam o seguinte, que essa estratégia das Bitcoin Treasury Companies é uma forma de você monetizar a queda e de alguma forma tentar amortizá-la, porque normalmente nos períodos mais estressantes do mercado, com as maiores correções, é quando a volatilidade mais cresce. E quando a volatilidade cresce, os instrumentos que você emite valem mais, porque a call que está ali embutida, porque a volatilidade sendo vendida apreciou. Tem vários produtos. Mais Como é o nome da volatilidade do dólar que eles vendem? Tem vários, né? Inclusive é vendido no mercado, né? VIX, exato. Bitcoin é a melhor forma de mandar dinheiro para o Brasil? Depende muito, velho. Depende muito. Inclusive tem um negócio que chama Slippage, né? Que é o risco de variação da grana entre a compra, a venda e a transformação disso em fiat. Para longo prazo, sim. Para o curto prazo, pode ter outras alternativas mais baratas, inclusive stable, né? Depende muito. Depende muito. Stable. É isso. Depende de quem vai receber a grana, qual a finalidade e o risco que você pode correr de slippage, né? O quanto você aceita de perda. Se for para longo prazo, o Bitcoin é imbatível. Porque, inclusive, Bitcoin não depende de autorização de banco de zorra nenhuma. E aqui no Brasil ainda existe um negócio chamado isenção de até 35 mil reais por mês. Se ele mandar para uma corretora nacional, para tia, para mãe, para o irmão, para o primo dele receber, até 35 pau por mês, meu irmão, livre. Agora, mais do que isso, já é melhor ele buscar outra forma, não é isso? Capite? Ou ele pode ainda transformar em uma stablecoin, fazer uma alavancagem ali, pegar um sintético de Bitcoin e mandar e ainda segurar o sintético por um bom tempo e depois transformar em Bitcoin. Tem aquele projeto lá, o TBTC, que você pega e já minta a sua própria moeda ali, né? Eu acho que, não sei se todos conhecem aí, mas é um projeto bem interessante. Como é que chama o negócio? Dá para fazer assim. TBTC. Você coloca lá o seu Bitcoin, você minta a moeda em qualquer rede. Ele minta em várias redes, na verdade. Swap. Você faz um swap ali. Aí você tem o risco de se fuder financeiro, tem o risco de se fuder do Bitcoin, tem o risco de se fuder da plataforma que você tá usando, não é isso? Você tem os dois riscos, mas você consegue, inclusive, transformar ali em dólar na hora, em um USDT, um USDC, e resolver o problema do câmbio. E ainda segurar
Entendeu? Então você consegue, de repente, 80% ali. De repente, não, até mais de 80%, você consegue fazer ali um DeFi com 80%. Peraí, um dia faz E- 80%? Que porra é essa? O quê? Não, você faz 80% do valor do Bitcoin, por exemplo. Você tem lá 10 mil em Bitcoin, você consegue tomar emprestado 8 mil e fazer a transferência e não desfazer do Bitcoin, né? Não entendi. Mas Você eu- entendeu o que ele falou? Eu também não entendi muito, eu não sou nenhum especialista nisso que você Vamos tá lá, Qual é o nome da falando. coisa? Eu vou pesquisar como é. Vamos lá, TBTC. Você transforma o Bitcoin no sintético de Bitcoin. Ele vai ficar armazenado Isso é uma plataforma centralizada? Que porra é isso aí? descentralizada, totalmente descentralizada. Sim, isso é aonde? Na Polygon? Que porra é? Em várias redes. Tron? Na Polygon também. Sim. Não, na Polygon, na Ethereum, eu acho que na Solana também. Isso é uma Enfim, eles plataforma que interopera várias, não é isso? interopera várias. E aí Puta que você pariu, um consegue- risco composto brutal, né? É um Já risco. deve ter sido Você- hackeado 50 Não, vezes, não é isso? Mas Sim. se você vai... Não, nunca foi hackeado, não. Se você Que consegue... se você dito a consegue- público, né? Eles acham que os caras é onde Se você... você- A maioria da galera que é enrabada diz Sei. publicamente ou esconde? Ou não? Esconde, mas imagine o seguinte, se você iria queimar o Bitcoin mandando ali para sua tia, sua mãe, pro seu parente, o que você consegue fazer? Você consegue pegar ele, em vez de você desfazer, você pega ali a grana e consegue mandar a grana e consegue segurar Fazer o ativo empréstimo ali. colateralizado pra mandar stable pro cara. Isso. Aí o Bitcoin cai e Exatamente. você perde o Bitcoin todo em vez de perder só um percentual. Você iria queimar de qualquer jeito? É. Mas se você tomar uma chamada de margem, você perde 100, né? 80, não é isso? Acho que é possível resumir a resposta que o André e o 38 deram no seguinte sentido. Usar uma stable ao invés de usar o Bitcoin, porque no meio do caminho o Bitcoin pode flutuar de preço, no que o seu envio valeria menos e comprometeria a sua qualidade de vida aqui Tem no que Brasil. ver a taxa de compra e de venda do Bitcoin da stable na entrada e na saída. Tem que fazer a conta, né? Isso. E que o empréstimo pode ser feito como uma alternativa para que você não se desfaça dos seus Bitcoins.